Em Cristo Jesus, graça e paz. Estamos nós aqui hoje com um tema muito bom, livros concernente à questão da crítica textual. Então, os melhores livros para quem quer aprender crítica textual, quem quer estudar a crítica textual. Por fim, nós daremos o adendo, né, um livro aí que não é muito bom, né, para quem está começando a estudar a crítica textual, mas que é bom para que a gente possa conhecer o contraponto acerca desse tema tão maravilhoso. Então, o primeiro livro que eu quero aqui mostrar, que são os que eu tenho aqui na minha estante, é esse, Manuscritologia do Novo Testamento, História, Correntes Textuais e o Final do Evangelho de Marcos. Paulo Angrada, ele vai muito bem trabalhar aqui a questão do texto majoritário, ou pelo menos da ideia majoritária, né? Ele vai citar, desde o primórdio da igreja, a questão da transmissão do texto, quais os manuscritos temos hoje, e também no final ele vai falar sobre a história do texto Receptus, a história do texto crítico, de Westcott Hort, e também a história do texto majoritário. Então é um livro muito bom para quem quer introduzir nesse tema, nesse assunto tão importante da crítica textual. Manuscritologia do Novo Testamento, Paulo Angrada. Um segundo livro que eu tenho aqui na minha estante sobre crítica textual e que eu gosto muito é esse livro aqui, Família 35, texto original do Novo Testamento e exposição de evidências, né, do Ybor Pickering e do Marcelo Freitas. O Ybor Pickering é um doutor em teologia e ele escreveu alguns textos, né, sobre a questão do texto majoritário do início, e agora ele é defensor desse texto chamado Família 35. É uma parte de textos ali da região do Antigo Império Bizantino, onde ele diz que a exata redação do texto original está nesses manuscritos, ou nesta família de manuscritos. E com isso ele está aqui nesse livro apresentando a sua ideia sobre a questão do texto original da família 35, no caso, e também no final vai falar sobre a questão do texto crítico, né? Ele tem algumas críticas ao texto crítico, então ele vai expor também aqui nesse texto. Um outro livro do Ybor Pickering que eu tenho aqui, que é muito bom também, Deus preservou o seu texto. Aí o subtítulo é A Divina Preservação do Novo Testamento, do Ybor Pickering. Ele vai trabalhar aqui nesse livro a questão de que Deus, de fato, porque Deus inspirou, logo Deus preservou o seu texto. É um silogismo. Deus ele inspirou, a consequência da inspiração divina é a preservação do texto sagrado. Ele vai falar de questões como evidências históricas de preservação, texto original, vai falar sobre os líderes da igreja primitiva, vai falar sobre a transmissão normal, a transmissão anormal, vai falar sobre a família 35, vai estar aqui trazendo toda a sua ideia concernente à crítica textual do Dr. Ybor Pickering, é um mestre em teologia, tá bom? A divina preservação do texto original do Ybor Pickering. Em outros livros que eu tenho aqui, dois especialmente, da Sociedade Bíblica do Brasil, do nosso querido Wilson Paroski. Esse livro aqui é um excelente livro da Sociedade Bíblica. Vai falar sobre a origem e transmissão do texto do Novo Testamento. Vai trazer toda a questão histórica do texto do Novo Testamento. Vai falar desde a questão da cultura oral, do uso da escrita, escribas, preço de livro, biblioteca, livro do Novo Testamento, material para escrita, papiro, pergaminho. Então, toda a questão da manuscritologia ou do texto do Novo Testamento estará trabalhando aqui o Wilson Paroski, capa dura, muito bom. A origem e a transmissão do texto do Novo Testamento. O Wilson Paroski, que é defensor aí do texto crítico, tá bom? Ele que é da igreja adventista, um dos maiores críticos textuais que temos vivo hoje no Brasil. O homem é uma máquina de escrever, tá bom? É um quarto livro sobre a questão da crítica textual, de por onde você precisa começar a estudar a crítica textual.
E um último livro, né, dessa coleção, o texto do Novo Testamento, aqui é do Kurt Aland e Barbara Harland. Uma introdução às edições científicas do Novo Testamento grego, bem como a teoria e prática da moderna crítica textual. Então, meu amado, quem está começando a estudar teologia, no caso crítica textual, precisa dessas duas obras. Da Sociedade Bíblica do Brasil, capa dura, muito bom. Eles são defensores, os dois, do texto crítico, mas é muito bom. Você viu o contraponto, né? Eu mostrei uma obra de um escritor majoritário, que é o Paulo Angrada, duas obras de um escritor da família 35, e agora duas obras do texto crítico, dos defensores do texto crítico. E eu tenho mais uma obra que é um adendo, que é esse livro aqui, A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, do Craig Bromberg. E esse é muito bom, porque ele vai traçar a questão da confiabilidade dos evangelhos, desde a tradição oral até a questão do texto escrito. O primeiro texto a ser escrito, ali por volta de 60, antes de 70 depois de Cristo, foi 30 anos mais ou menos a partir de onde os fatores aconteceram, de onde a história aconteceu. Então, como houve essa preservação na tradição oral desses escritos? Então, aqui nesse livro você vai entender. Então, a confiabilidade histórica dos evangelhos. Ele vai usar a crítica textual para mostrar que os evangelhos de fato são confiáveis. Então, é muito bom. O Craig Bromberg, ele é muito bom, conservador, um teólogo aí excepcional. Confiabilidade histórica dos evangelhos. E mais um adendo, só que agora o contraponto. Como Deus, ou como Jesus se tornou Deus. Que é o do Bart Ehrman. Ele vai falar aqui, Jesus de Nazaré é um judeu de classe baixa, dos confins da Galileia, cuja pregação apocalíptica sobre a iminência do fim do mundo e da chegada do reino levou à condenação de crime contra o Estado e à morte infame por crucificação em Jerusalém. O homem Jesus tornou-se um dos maiores personagens religiosos da história e acabou achando ou aclamado como Deus pelos cristãos. Mas Jesus pensava que era Deus? Pergunta. Ele se proclamou assim? Pergunta. Seus discípulos viam-no como tal? Então, essas perguntas o Bart Ehrman vai aqui trabalhar nesse livro como Jesus se tornou Deus. Ele não acredita que Jesus é Deus, tá bom? Então, é o contraponto. A crítica textual tem o lado mais conservador, evangelical, podemos assim dizer, mas, porém, também tem um lado aqui da negação, mais a questão do ateísmo mesmo, né? Então, o Bart Ehrman vai fazer o contraponto. Amados irmãos, então quem está se interessando pela crítica textual, eu sempre indico essas obras, tá bom? Eu indico sempre essas obras. Aqui é uma forma mais crítica de olhar o texto crítico, ou o texto eclético. Aqui a confiabilidade vai mostrar que de fato os evangelhos são confiáveis. E o Wilbur Pickering vai trabalhar a questão da família 35, dizendo que ali está a exata redação do texto original, 100% de confiabilidade do Wilbur Pickering, que ele mesmo diz isso, né? Tem aqui, Manuscritologia do Novo Testamento, Paulo Angrada, ele vai usar a questão do texto majoritário. Então, que Deus abençoe sua vida e perseverança nos estudos, né? E se Deus quiser, logo, logo retornamos para gravar mais vídeos, conteúdos acadêmicos, teológicos e bíblicos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.